nos deu, no dia que contamos no dedo para chegar, no dia que é uma ordem nos alegrar. E sabe por que é tão fácil alegrar-se nesse dia? Porque não tem como elevar a nossa alma ao eterno e não se alegrar. Isso é maravilhoso. Nós chegamos nesse dia tão esperado da semana, o dia que o Eterno abençoou, o dia que o Eterno consagrou, o dia que o Eterno nos presenteou. E isso é maravilhoso. Mais uma oportunidade de elevarmos nossa alma ao Eterno e mais uma oportunidade de adorarmos a Ele, de nos reunirmos e assim cumprir aquilo que Ele nos ordenou. Aqui estamos nós para cumprir essa ordenança, esse ensino do Eterno, de estarmos juntos para aprendermos mais sobre Ele. E que o Eterno fale ao meu coração, e que o Eterno fale ao seu coração, e que o Eterno seja o nosso regozijo nesse momento, nessa hora. Que Ele seja a nossa alegria, que Ele seja tudo que nós precisamos e necessitamos, que Ele seja a nossa herança, que Ele seja a nossa porção, que Ele seja tudo que nós precisamos e queremos. Que maravilha, mais um dia que nós nos reuniremos para falar sobre o seu grande amor. Eu me chamo Kessia, estamos aqui mais uma vez na minha porção da Torá para fazer um pequeno resumo da porção dessa semana. E eu espero que o Eterno possa falar ao nosso coração. Abra os seus ouvidos nesse momento, prepare o seu coração e aquilo que o Eterno tiver para nós, nós ouviremos e, como Israel, obedeceremos. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Gente, nós paramos, aliás, nós não paramos, né? Nós fizemos a porção da semana passada, Vaikra. Na verdade, eu não fiz o capítulo 5 e eu quero começar desse capítulo hoje. Por quê? Porque a porção Vaikra e a porção dessa semana é praticamente uma porção só. O Eterno ele vai começar o livro de Vaikra nos ensinando a fazer expiação. O Eterno, o povo de Israel já preparou o Mishkan, já está tudo pronto, Baruch Hashem. Agora é só cumprir aquilo que o Eterno nos ensinou e, finalmente, hoje nós vamos fazer a inauguração desse Mishkan, desse tabernáculo. Aliás, nós não vamos fazer, nós vamos relembrar, né, esse ato maravilhoso que foi. Então, na semana passada, depois do povo de Israel já ter feito Mishkan, construído o tabernáculo, então o Eterno ele começa ensinando o povo de Israel a fazer expiação pelos seus pecados. Por quê? Porque agora o Eterno já não fala mais do Monte Sinai. Ele já fala do meio do povo. O Eterno, a sua presença, né, o seu mover, entra no meio do povo de Israel, enche o tabernáculo de tal forma que Moshe não consegue entrar. Por quê? Porque a presença do Eterno preenche todo lugar. E a partir desse momento, o Eterno já passa a falar com Moshe, com o povo de Israel, já a partir do Mishkan. E ele começa ensinando, como a gente viu na semana passada, sobre o sacrifício, né? Para que o povo expiasse o seu pecado, porque o Eterno é santo. E se ele estava no meio do povo e o povo pecasse, o pecado ele não pode estar junto com o Eterno. Se o Eterno está no meio do povo, o povo tem que ser santo como ele é santo. E assim devemos ser nós. E então o Eterno ele dá para o povo de Israel essa ordem para que o povo fizesse expiação. Mas se nós formos olhar, na verdade, o Eterno, ele faz um ensaio daquilo que ele faria pela humanidade. Na verdade, desde o Éden, né, gente? Ele já vem fazendo esse ensaio com nossos pais. E nós vemos isso também com os seus filhos, Caim e Abel. Eles já faziam esse ensaio. O ensaio da redenção que o Eterno faria. E o nosso pai Abraão, ele também profetiza. O Eterno proverá para si o cordeiro. E ele o fez.
né? Então, todo esse sistema sacrificial, todo esse sistema de expiação nos aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque a gente vê o amor do Eterno em cada detalhe. A gente vê o amor do Eterno em cada circunstância, em cada coisa, em cada detalhezinho de tudo que ele fez, de tudo que ele preparou. É como se ele estivesse nos preparando para que a gente não tivesse alheio àquilo que ele faria. O Eterno é maravilhoso e nos enche com a sua misericórdia, que se renova a cada manhã. E é por causa dessa misericórdia que nós não somos consumidos. Vamos começar, gente. Nós paramos semana passada, né, no capítulo 5, e eu quero continuar esse capítulo hoje. Mas vamos começar a nossa porção, então, né? Baruch Hashem, vocês estão preparados? Essa é a porção da semana. Ordene, Tsav. Ela fica em Vaikra, Levíticos, né? Capítulo 6, do capítulo 6 até o capítulo 8, verso 36. E essa é a nossa porção, né? Essa é a porção dessa semana, que a gente está estudando desde ontem com Moré Raimson. Vamos continuar. Eu só quero dar vamos fazer um pequeno resumo do que a gente viu ontem, né? Aliás, da semana passada, do sábado passado, Shabat passado. O Eterno, ele ensina sobre os atos de expiação, as ofertas, né? Então, ele deu 5 comandos. Era a oferta de holocausto, era o holocausto, a oferta de cereal, a oferta de sacrifício e a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa também. Eu coloquei todas as referências para que vocês possam depois ver e relembrar. É muito bom relembrar, gente. Por quê? Porque nós somos seres humanos. A gente esquece muito rápido. Então, como eu disse a vocês, nós paramos no capítulo 5, semana passada, né? Esse capítulo 5... que eu não fiz a semana passada, mas eu quero fazer um pequeno resumo essa semana sobre ele, para que a gente não passe por ele, né? E ele nos traz ensinos importantes da parte do Eterno. O Eterno fala sobre a expiação, aí estão, né, os atos os nomes dos atos, né, de expiação e também de oferta. Então, ele também vai nos ensinar, no capítulo 5, sobre algumas transgressões. Nas minhas contas, no capítulo 5, eu vi mais ou menos 6, né, dessas transgressões que o Eterno nos ensina junto com a expiação. A primeira é o testemunho, é a pessoa que se recusa, né, a falar o que viu e o que ouviu, sendo ela uma testemunha. Se ela viu um ato, ela viu uma transgressão e ela é a testemunha, mas ela se recusa a falar o que ela viu, o que ela ouviu. O segundo é alguém que toca em algo impuro, seja ele de origem animal ou seja ele de origem humana, né? A impureza. Por exemplo, um animal morto, por exemplo, o sangue da mulher no seu período, né? Por exemplo, o homem que está tendo uma secreção de impureza, né, de todos os sentidos que o Eterno nos ensina. O terceiro é de alguém que faz um juramento, tanto para o mal, né, ou para o bem, mas ele não se lembra com clareza desse juramento que foi feito. E quando ele se lembrar, ele é culpado. Ele fez um juramento, mas ele não se lembra desse juramento. O Eterno nos ensina sobre isso no capítulo 5 de Vaikra, de Levítico. E aí, essa pessoa, sabendo da culpa dela, sabendo que ela fez esse juramento, ela ia ter que falar a culpa dela, ia ter que, como é que fala, meu Deus? Confessar a sua culpa, né? E ela ia ter que levar uma oferta para fazer expiação pelo seu pecado. O número 4 é se alguém agir de modo impuro
próprio e pecar de forma inadvertida em relação aos objetos sagrados de Adonai, ou seja, do Mishkan. Ninguém poderia pegar nesses objetos, a não ser os levitas ou o sacerdote, né? Era o trabalho deles fazer isso. Então, fazendo esse pequeno resumo, né, que a gente não vai fazer todo o capítulo, vamos ver só algumas partes, porque é isso que nós fazemos aqui. Vamos, então, continuar, gente. Vamos lá. Pronto. As letras aqui ficam um pouquinho pequenas para mim, gente, por isso que é um pouquinho difícil para mim ler. Eu já tenho muito problema de visão, mas vamos lá. Adonai disse a Moshe: se alguém pecar e agir de forma perversa contra Adonai ao lidar falsamente com seu vizinho em relação a um depósito ou um penhor que lhe foi confiado, mediante roubo ou extorsão, ou por agir de forma falsa por causa de um objeto encontrado, ou por jurar algo com falsidade. Se alguém cometer qualquer desses pecados, aí ele vai continuar. A gente vai voltar aqui, tá? Deixa eu só passar aqui. Pecando e sendo culpado, devolverá o que tiver roubado ou obtido por extorsão, ou o que tiver recebido como penhor, ou o objeto perdido que ela encontrou, ou qualquer coisa pela qual tenha jurado em falso. Restaurará plenamente e acrescentará um quinto. Devolverá o objeto ao proprietário no dia em que se apresentar a sua oferta pela culpa. Vamos voltar lá. A gente falar um pouquinho sobre isso aqui. Esse pecado aqui é tipo assim: alguém confia muito em você, alguém confia em você e te dá um objeto para você guardar. Então, vamos falar assim que é para a gente conseguir entender mais ou menos. E aí, aquele objeto, ele é tão valioso para você, assim, né, aos teus olhos, que você prefere o objeto a aquela amizade, que é muito maior do que qualquer objeto, né? Do que qualquer quantidade em dinheiro ou riqueza. E aí você fala que alguém roubou aquele objeto, que você perdeu aquele objeto, mas não é verdade. Você está tomando aquele objeto para si, né? Está roubando, né? Ou você diz àquela pessoa: tá bom, eu fico com o teu objeto, mas ele é muito valoroso, você vai ter que me pagar para eu ficar com isso daí, né? Vai que eu perca. E aí você vai extorquir aquela pessoa. Por quê? Porque ela confia em você, mas você quer um pagamento para ficar com aquela coisa. Veja só a forma que o Eterno, ele lida com esse pecado. Ele não fala assim: se alguém pecar contra o seu próximo. Isso para ele é tão terrível que ele diz assim, ó: se alguém agir de forma perversa contra ele. Gente, o Eterno é maravilhoso. Quando nós pecamos contra o nosso próximo, nós estamos pecando contra o próprio Eterno. Por quê? Porque nós estamos indo com injustiça. E quando nós fazemos injustiça, indo contra os ensinos e preceitos do Eterno, agindo com rebeldia, por causa de quê? De algo que vai ficar aqui. Você não leva quando vai, né? Você não leva quando... Entendeu? Então você está agindo dessa forma, pecando contra o Eterno, não é nem contra o teu próximo, é contra o Eterno também. Claro que é contra o seu próximo também, né? O pecado é duplo. E aí ele fala que você também vai agir com falsidade com algo que você encontrou. Entendeu? Existe aquele ditado que as pessoas falam assim, ó: ah, achado não é roubado. Ah, meu amigo, nas escrituras é. Se você achar o objeto de alguém e não devolver, me perdoe, mas é roubo sim. O Eterno, ele trata isso como roubo, né? Aí, ó,
Ele trata isso como um roubo. Entendeu? Então, se você encontra algo e você não devolve, principalmente se você souber de quem é, e até se você não souber, você vai ter que procurar o dono. Aqui na Noruega, quando nós encontramos algo de alguém, na rua ou em qualquer lugar, se for, por exemplo, uma roupa que alguém deixou cair, a gente sempre deixa no lugar onde achamos, onde às vezes tem umas estacas de reflexo, a gente coloca nelas e a pessoa, quando passa por ali, acaba vendo aquilo, né? A sua luva ou qualquer coisa, e aí pega e leva. Ou a gente leva no supermercado e aí a pessoa já sabe, se perder alguma coisa, já vai lá, se não tiver o número da pessoa, né, no caso, a pessoa já vai lá e pega o seu objeto. Mas aqui é assim, a gente age assim aqui. Leva tudo que encontrou para o supermercado, né? Por quê? Porque o que você acha, se não foi você que perdeu, não pertence a você. Pertence ao teu próximo. Foi ele que perdeu. Agora, se você achar, né, devolver para a pessoa, e a pessoa disser, não, pode ficar, você achou, é seu agora. Aí já é outra coisa, né? Ele está lhe dando. E aí você não está falhando contra o eterno. Essas pessoas, quando acontecia isso, elas teriam que levar o sacrifício e ainda dar um quinto, né? Devolver um quinto para restituir aquela pessoa. Extorsão, roubo e enganação. Você tá roubando, você tá extorquindo o teu próximo quando você age dessa forma, gente. Levará a Adonai como oferta pela culpa um carneiro sem defeito do rebanho ou equivalente de acordo com a avaliação do valor feita por você ao sacerdote. Trata-se de uma oferta pela culpa. Assim, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante de Adonai e ela será perdoada de qualquer coisa que tenha sido culpada. Gente, se isso acontece, é sim roubo, tá? Se você vai extorquir uma pessoa porque ela está precisando de você, né? Ela vai viajar e quer deixar, por exemplo, você cuidando da casa dela, por exemplo. Ela vai viajar e tem algo de valor e não tem com quem deixar. Você é a única pessoa que ela confia. E aí você diz assim, não, isso tem um valor muito grande, eu não vou ficar a menos que você me pague, né? Ou aquilo vai te fazer crescer tanto os teus olhos que você vai mentir e roubar aquilo da pessoa. Então, isso é culpa diante do Eterno, né? O Eterno considera culpado quem faz isso. Agora sim, gente, vamos lá, vamos passar para o estudo, a porção dessa semana, né? Deixa eu só colocar tudinho aqui, deixa eu ver. Eu tenho que fazer isso, se eu não fizer, não coisa. Vamos lá. Essa semana a gente vai começar no capítulo 7, verso 11. Vamos lá. Ensina sobre o consumo dos sacrifícios, né? O Eterno, ele ensinou a sacrificar, a fazer a expiação, e agora ele vai ensinar sobre o consumo desses sacrifícios. Na verdade, gente, a porção da semana passada, o Eterno, ele vai falar sobre a expiação concernente ao povo, né? As pessoas, ao povo. Essa semana ele vai repetir tudo, mas já passando o ensino aos sacerdotes. É por isso que é uma repetição praticamente, né? Fora o capítulo 8, que já é então a consagração dos sacerdotes e finalmente o Mishkan ele é inaugurado, né? Mas do versículo 6 até o 7, ele é basicamente só isso daí. Ele vai falar basicamente
e praticamente o que ele falou a semana passada, né? A expiação, mas agora falando para os sacerdotes e não para o povo, né? O que o sacerdote faria ao fazer a expiação pelo povo. Então vamos lá. Capítulo 7, verso 11. Ensino sobre o consumo do sacrifício. Este é o ensino do sacrifício das ofertas de paz apresentadas a Adonai. Alguns sacrifícios, eles tinham a sua maneira, né, singular, mas praticamente era quase todos iguais, assim, na maneira, né, de consumir o sacrifício. Era só o holocausto que ele tinha que ser queimado por completo. Né? A oferta pelo pecado, ele tinha que ser queimado por completo, menos a pele do animal, o couro do animal, que era tirado e dado ao sacerdote, mas o resto todo era queimado, né? Eles queimavam como holocausto para o eterno, queimava por completo. A carne do sacrifício das ofertas de paz por agradecimento será comida no dia da oferta. Nada dela sobrará até amanhã. No entanto, se o sacrifício ligado à oferta ocasionado por um voto ou uma oferta voluntária será comida no dia do oferecimento do sacrifício, né? E o que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Contudo, o que restar da carne do sacrifício, ao terceiro dia será queimado por completo. Ou seja, a partir do terceiro dia não se poderia mais consumir aquele sacrifício. Já não era mais puro, já se tornaria, diz, né, repugnante ao eterno. A pessoa não comeria mais. Gente, a partir de agora, na verdade, o Eterno ele vai começar a nos ensinar sobre pureza, né? Na porção seguinte, se o Eterno assim nos permitir, nós veremos justamente isso, sobre pureza. Ele vai, a partir de agora, nos ensinar sobre pureza. Ele nos ensina, no início de Vaikra, sobre expiação. E a partir de então, a partir de agora, ele vai nos ensinar sobre pureza. E aqui não corre essa regra. Se você fizesse um sacrifício, esse sacrifício teria que ser comido no dia, e se chegasse ao terceiro dia, já não poderia mais comer. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Se qualquer quantidade da carne do sacrifício das ofertas de paz for consumida no terceiro dia, o sacrifício não será aceito, tampouco creditado à pessoa que ofereceu. Ao contrário, ele se tornará algo repugnante e quem comer suportará a consequência de seu erro. A carne que tocar em algo impuro não será comida, mas queimada por completo. Quanto à carne, quem estiver puro poderá comê-la. Ou seja, como eu falei, a partir do terceiro dia, esse holocausto ele já não era mais comido, né? Por exemplo, se fosse um cordeiro, a pessoa tinha que comer até o segundo dia. Se sobrasse algo, no terceiro dia já não poderia mais ser comido. Se fosse comido, o Eterno já não aceitaria mais esse sacrifício e a pessoa teria sobre si mais uma culpa. Vamos continuar. Mas a pessoa, no estado de impureza, que comer qualquer carne do sacrifício de oferta de paz, feito para Adonai, será eliminada do seu povo. Quem tocar em algo impuro, seja a impureza de uma pessoa ou a impureza de um animal, seja qualquer outra impureza repugnante, e a seguir comer a carne do sacrifício das ofertas de paz a Adonai, será eliminado do seu povo. Ou seja, o sacrifício só poderia ser consumido por aqueles que estavam com seu estado de pureza, estavam puros, não tinham tocado em nada impuro, né?
E como a gente já falou, o que é impureza? Impureza foi aquilo que o Eterno disse que era impureza. Por exemplo, a pessoa tinha comido porco, ela estava impura, porque ela tinha comido algo repugnante. Por exemplo, a pessoa tinha tocado em um cadáver, ela estava impura. Por quê? Porque o Eterno disse que se ela tocasse, ela estaria num estado de impureza. Então, a pessoa só poderia oferecer o sacrifício e comer o sacrifício se ela tivesse puro, né? Não puro de pecado, já que o sacrifício era pelo pecado, né, gente? Mas era puro no estado de pureza, de não ter se contaminado com algo que o Eterno disse que era impuro, né? E a gente viu um pouquinho sobre isso lá no capítulo 5, que eu falei logo no início. Vamos continuar. Regulamento sobre a gordura e o sangue. Vamos ver o que o Eterno nos ensina, né? Nos fala sobre isso daí. Vamos começar pela gordura. Olha o povo de Israel. Vocês não comam a gordura de bois, carneiros ou cabras. A gordura de animais que morrem sozinhos ou são mortos por animais selvagens poderá ser usada para qualquer outro propósito, mas de forma nenhuma vocês a comerão. Pois quem comer a gordura de animais de espécie usada na apresentação de uma oferta feita pelo fogo para Adonai será eliminado de seu povo. Gente, existe uma discussão, né, sobre esse consumo de gordura, né? Quando eu estive em Israel, nós fomos ao restaurante a primeira vez. E aí eles serviram a gordura, uma carne com gordura. Aí eu perguntei, porque eu não como gordura, né? Eu perguntei, mas não diz que a gente não deve comer gordura? Aí eles me explicaram, quem estava comigo. Não, essa gordura é apenas a gordura dos animais sacrificados. Ok, eu falei, né? As outras gorduras a gente pode comer. Porém, vamos lá. O sacerdote a queimará sobre o altar, isso aqui é lá em Levíticos 3,16. O sacerdote a queimará sobre o altar, isso é a oferta, né? É alimento. Uma oferta feita pelo fogo para constituir um aroma fragrante. Toda a gordura pertence a Adonai. Este deve ser um regulamento permanente por todas as suas gerações. Onde quer que vocês vivam, não comam gordura e nem sangue. E é por causa disso daqui que a Kessia não come. Não come gordura, eu não como. Eu não como, gente. Eu não como. Na verdade, eu não tô comendo nem carne, né? Já tem um tempinho que eu não como carne e tô, graças ao Eterno, muito bem por isso. Muito obrigada. Então, eu não como gordura. Quem quiser comer gordura, não é comigo, né? Mas devido a esse verso aqui, eu não como gordura, gente. Isso aí vai da pessoa querer ou não, né? Eu não como. Agora vamos falar sobre o sangue. Será que a gente pode comer sangue? O que vocês acham? A gente pode comer sangue, gente? Vamos lá, vamos ler. Ixi! Não comam sangue, nenhum tipo de sangue. Quer de ave, quer de animais em seus lares. Quem comer será eliminado do seu povo. Gente, sangue de espécie nenhuma. Por quê? Porque você não pode comer o sangue do animal. Porque no sangue está a vida. Se você come a vida do animal, se você come o sangue do animal, você está comendo a vida do animal. E a vida do animal a quem pertence? Ao Criador.
ao Rei do Universo, bendito para todos sempre seja o seu santo nome. Pertence a ele, gente. Tanta coisa para comer, vai comer sangue, você comer a vida do animal. No sangue está a vida. A vida pertence ao eterno. E se você comer a vida desse animal, você vai prestar contas ao eterno por causa dessa vida. O sangue tem que ser derramado na terra, como ele nos ordenou, né? Eu tenho codorniza, né? Codorna em português, eu acho que é assim que chama, codorna, né? Eu tinha 5, já morreram 4 e só tem uma. Nós passamos uma nevasca há mais ou menos um mês atrás, 4 semanas, tão grande que a gente tava com mais ou menos mais ou menos 1,20 m, 1 metro de neve, muita neve. E aí ela ficou dodói, a última. A Lala, o nome dela, Lalazinha, nossa Lala. Era Lala, Lelé, Lili, Loló e Snowing, porque a última era branquinha, as outras eram quase todas iguais. E aí a gente tava com muita neve e eu fui lá ver ela, né, dar comida para ela. Quando eu cheguei lá, ela tava morrendo. Ela não conseguia mais andar, ela não conseguia mais se mexer, ela tava morrendo, literalmente. E aí eu fiquei tão triste, eu falei, Eterno, me ajude, por favor, não deixe que ela morra não, pela sua misericórdia, porque o Senhor nos ordenou a colocar eles na terra de volta. Eu enterrei todas as outras 4 e eu quero fazer isso com ela também, eu falei isso para o Eterno. Então, por favor, devolva a vida dela para que ela viva pelo menos até a gente conseguir cavar e enterrar ela, né? Porque tinha mais ou menos 1 metro de terra e a terra também estava congelada. Então era impossível abrir um buraco para colocar a bichinha lá. Gente, já tem quase um mês e ela tá lá, no cantinho dela. Voltou a andar. Ela voltou a andar, tá lá, gente. Eu achando que a bichinha morrer no mesmo dia, no outro dia amanhecer morta, e o Eterno me dá esse prazer de poder, né, quando ela se for, enterrar a bichinha. Então, é esse o respeito que nós devemos ter com os animais que o Eterno nos deu para cuidar, né? Nós devemos amá-los, amar esses bichinhos, né? E cuidar deles, porque foi isso que o Eterno nos ordenou fazer, foi isso que o Eterno deu na nossa mão. Nós temos o controle, né? Nós temos o cuidado deles e não comer a vida deles, porque a vida deles pertence, já basta que nós comemos a carne deles, né? E a vida deles pertence ao Criador. Então, para que comer sangue? Você já come a carne, ainda vai comer a vida do animal, e essa vida você vai prestar de conta dela com o Eterno. Agora, gente, vamos lá, vamos para unção dos sacerdotes para a gente terminar. Vamos lá. Capítulo 8. Como eu falei, essa porção ela é pequena, né? Ela é praticamente a mesma coisa da porção passada. E vamos lá para o capítulo 8. Vamos ver essa unção aí. E agora, finalmente, ver o Mishkan sendo inaugurado. Adonai disse a Moshe: pegue Arão e seus filhos com ele, as roupas, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e a cesta de matzá. Ou seja, era o azeite, né, o óleo da unção, o novilho pelo pecado, uma oferta, os 2 carneiros, 2 ofertas e mais o matzá, que era o pão. Então eram 4. E reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Agora sim vai. Agora vai ser a inauguração. Moisés fez como... Gente, Moisés, Arão são um exemplo para mim de obediência.
porque tudo que o Eterno falava, eles faziam. Como que eles faziam? Exatamente como o Eterno ordenara. Moshe fez como Adonai lhe ordenara, e a comunidade foi reunida à entrada da tenda do encontro. Agora sim. Agora... Opa, deixa eu ver aqui, deu um negócio aqui. Pronto, gente, apareceu aqui Apareceu um negócio aqui, gente, eu tive que tirar. Desculpa. Agora sim, né? O Eterno ensina o povo como fazer expiação. E agora é hora de consagrar os sacerdotes e começar finalmente os trabalhos no tabernáculo. Mas, gente, eu quero com vocês, junto com vocês, porque nós estamos aqui juntos para aprendermos juntos. Relembrar um pouco desse óleo da unção, né? Ver o que ele nos fala. Eu tô sozinha, eu e o Bionivicto aqui hoje, né? Tá um sol lindo lá fora, eu tive que fechar todas as janelas para me conseguir fazer isso aqui, porque tá um sol magnífico, um dia maravilhoso hoje. Por isso a felicidade estampada no rosto aqui, né? Tanto de ser um Shabat, como desse sol maravilhoso que a gente quase não tem aqui. Então, vamos lá, gente. Vamos... Você quer? Ele tá aqui, gente. Shalom, pessoal. Oi. É o Shabat, então tem um bom Shabat hoje. E a mamãe vai falar muito do Papai do Céu hoje. Então vai ser legal, o Shabat mais legal. Quero que vocês tenham um bom Shabat hoje. Tchau. Tchau. Obrigada, meu amor. Desculpa. Então, gente, vamos lá relembrar juntos para a gente aprender juntos sobre esse óleo da unção. Talvez o Eterno tenha algo para nos falar sobre isso, né? Vamos lá? Vamos relembrar isso daí? 4 elementos para o azeite sagrado da unção, né? Ele tinha a mirra, a canela, o cálamo e a cássia, né? Cássia já rima um pouquinho com Kessia, né? E Kessia significa cheiro gostoso. Olha aí. Vamos lá. Exala o bom perfume. Esse óleo que consagrava os sacerdotes, né? Ele exala o bom perfume. Ele tem o amor, a humildade, a obediência e a justiça. E isso é ou não é essencial a um sacerdote. Ele tem que exalar o bom perfume do Eterno, da sua palavra, da obediência, né? A Aharon era esse que fazia tudo exatamente como o Criador lhe ordenava. E isso é só com amor, gente. E isso é só com humildade. E isso é só tendo obediência para fazer justiça ao povo. E assim exalar o bom perfume do Eterno diante do seu povo. Nós também podemos e devemos ser assim, né? Exalar o bom perfume, ter amor, humildade e obediência, para que a justiça esteja na nossa vida, gente. É maravilhoso, é até maravilhoso, ele é maravilhoso. Miel Kamorra Adonai, não existe outro como Adonai. Verso 12. Verteu um pouco de óleo da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu consagrando. Moshe trouxe os filhos de Aharon, vestiu neles as túnicas, amarrou-lhes o cinto e pôs adornos. Eu tenho alergia, então perdão. Toda hora o meu nariz está coçando. E pôs adornos de cabeça sobre eles, como Adonai ordenara a Moshe. Em seguida, foi trazido o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Como nós falamos ontem, eu só quero falar ontem, gente, foi sábado passado, no Shabat passado, 7 dias atrás.
Mas para mim foi ontem, porque a gente conta o dia para o Shabat e quando chega o Shabat, entendeu? Então, o primeiro sacrifício no Mishkan foi esse sacrifício pelos pecados do sacerdote, né? Que representaria dali em diante o povo. A partir dali, os sacerdotes representariam o povo diante de Adonai, né? Eles que estariam nesse relacionamento com Deus, de falar com o Eterno e o povo. Eles eram os intermediários, se assim a gente pode dizer, né? Então, o primeiro a ser sacrificado foi esse novilho, pelo pecado dos sacerdotes, de Arão e seus filhos, né? Colocava-se a mão neles, confessava os seus pecados e aí eles imolavam, não degolava, como eu falei na semana passada. Eu estudei um pouquinho sobre isso, sobre esses sacrifícios e também sabendo, né? Porque eu aprendi um pouco sobre o abate kasher. Sabendo disso também, é isso, eles riscam, é a única palavra que está vindo agora, né? É riscar. Eles riscam o pescoço do animal e o animal ele morre sangrando, né? Não é uma morte ali instantânea, mas ele morre quando todo o sangue sai. Por quê? Porque a vida está no sangue. Se você perde o seu sangue, você perde a sua vida. E eu já passei por uma situação assim, com uma hemorragia, então eu sei o que eu estou falando. Eu vi a minha vida saindo junto com o meu sangue. E se não fosse a misericórdia do Eterno, é por isso que a minha gratidão a Ele né? Porque é aquele que muito é dado, muito Ele é grato. E é por isso que eu sou tão grata ao Eterno, porque se não fosse Ele, hoje eu não estaria aqui sentado junto com vocês, aprendendo sobre Ele, né? Falando sobre Ele, que é algo que nos dá um prazer maior do universo, é falar desse grande amor que o Eterno tem por nós, a ponto de dar vida por vida. Os animais são dele, e ele, por amor ao ser humano, ele dá esse animal para morrer por esse ser humano, vida por vida. A vida pertence a ele. Ele está trocando a vida de um animal pela vida de um ser humano. E a partir de agora, a Aharon, né, é o intermediário entre o Eterno e o povo. Antes era Moshe, mas agora os responsáveis para estar diante do Eterno, né, representando o povo de Israel, é Aharon. E eu procurei uma imagem para que a gente tivesse para que a gente pudesse pensar, né, gente? E se sentir nesse lugar, e se sentir nesse momento. Aí eu encontrei essa imagem, para que nós pudéssemos nos sentir nesse momento, né? Vendo Aharon e seus filhos serem consagrados ao Eterno como sacerdote por ordem do próprio Eterno. O outro carneiro foi apresentado, o carneiro da consagração. Agora sim, né? Eles foram ungidos, o cordeiro, o sacrifício pelo pecado foi dado e agora eles serão consagrados finalmente. O Mishkan está sendo inaugurado, Baruch Hashem. Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do carneiro. Depois de matá-lo, Moshe pegou um pouco do sangue e pôs no lóbulo da orelha direita de Aharon e no polegar de sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Assim, a seguir, os filhos de Arão foram trazidos e Moshe pôs um pouco do sangue no lóbulo da orelha direita de cada um deles e sobre o polegar da mão e do pé direito de cada um deles. Então, Moshe borrifou o sangue em todos os lados do altar. Esse sacrifício, gente, é o sacrifício da unção, da consagração, desculpa. A unção foi com o óleo.
a consagração. E o interessante, a gente pode ver aqui, é que Moshe pega um pouco desse sangue e coloca no lóbulo da orelha de cada um deles. No polegar da mão e no polegar do pé. O que nós podemos aprender com isso? Primeiro, Arão, ele tinha que ter os seus ouvidos consagrados ao Eterno, né? Arão tinha que ter as mãos consagradas, ou seja, as suas ações consagradas ao Eterno. Arão, os sacerdotes, tinham que ter os pés consagrados ao Eterno, para que andem nos seus caminhos. Nós devemos ter a nossa orelha consagrada, porque aquilo que o ouvido ouve penetra no nosso coração. Penetrando no nosso coração, vai gerar fé ou vai gerar dúvida? Como a nossa mãe Eva, lá no jardim, né? Que ouviu a voz da serpente e entrou a dúvida no seu coração e o desejo de ser como o Eterno, né? Conhecedor do bem e do mal. E por isso nós devemos ter o nosso ouvido consagrado, mas não apenas consagrado de ter cuidado com o que nós ouvimos, mas se nós ouvimos, termos também fugiu a palavra agora, gente, o cuidado de ver, de testar aquela palavra. Ou seja, tudo que nós ouvimos, nós temos que ir à palavra do Eterno e ver se condiz. Não apenas não ouvir o que é mal, mas se nós ouvimos, nós temos que testar. Isso bate com a palavra do Eterno? Bate. Beleza. Isso não bate com a palavra do Eterno? Não. Descarta. Aquilo não pertence a você. Não deixe que entre no seu coração. As suas mãos, o seu polegar, né? As suas ações, ela tem que ser consagrada ao Eterno. Aquilo que você faz, você tem que resplandecer ao Eterno, né? Com os seus atos, com aquilo que você faz ao seu próximo, a você mesmo, porque nós temos que nos amar para amar o nosso próximo. Então, aquilo que você faz a você também, né? Você está mostrando as obras. Aquilo que você faz ao seu próximo, você está mostrando as suas obras. Como o Eterno falou, aquele que faz algo errado ao seu próximo, né? Tá fazendo a Adonai, como a gente viu no início, né? O polegar do pé, ele tá falando sobre os caminhos. Nós temos que ter cuidado onde nós pisamos. Aonde nós estamos pisando? Esse caminho, ele nos leva ao Eterno ou ele nos afasta do Eterno? Entende, gente? Isso é um ensino maravilhoso para nós, né? Que nós podemos levar para a nossa vida e viver por isso também, gente. Vamos lá, para a gente terminar já. Aí, sim. Ele ordenou que se fizesse tudo o que aconteceu hoje, a fim de fazer expiação por vocês. Permaneçam à entrada da tenda do encontro, dia e noite, por 7 dias. Obedeçam assim as ordens de Adonai, para que não comam, pois isso é o que foi ordenado. Para que não morram, desculpa, gente, para que não morram. Acho que eu tô com fome. Ai, meu Deus. Desculpa. Tem que rir, hoje é dia de felicidade, não é? Não, vamos lá, ler de novo. Permaneçam à entrada da tenda do encontro, dia e noite, por 7 dias, obedecendo assim as ordens de Adonai, para que não morram, pois isso é o que foi ordenado. Arão e seus filhos, ai, quanta obediência, fizeram tudo o que Adonai lhe ordenara por intermédio de Moshe. É maravilhoso, né, gente? A obediência que a gente vê de Arão e Moshe. Eles são pessoas
que obedecem ao Eterno tintim por tintim, como diria minha avó. Tintim por tintim, não passa nada, do jeito que o Eterno falou, eles fazem. Eu acho incrível e eu oro ao Eterno para ter essa mesma obediência que Arão e Moshe tiveram. Ele ordenou que se fizesse tudo o que aconteceu hoje, a fim de fazer expiação por vocês. Sabe, gente? Eu costumo dizer que tudo isso que a gente está vendo aqui, e desde a semana passada, né? É como se fosse um ensaio do Eterno, para que a gente pudesse saber, para que a gente não pudesse ficar alheio àquilo que ele faria por nós. É por isso que Yeshua, o nosso Mashiach, o nosso Yeshua, ele disse que Moisés falava dele. Todos esses rituais nos apontam a grande misericórdia do Eterno, que se renova a cada manhã. E é por causa dessa misericórdia que nós não somos consumidos. Ele tinha um plano de redenção. E desde a saída do povo de Israel do Egito, ele vem mostrando isso. Na verdade, como eu falei antes, né? Mesmo com os nossos pais, Adão e Eva, lá no jardim, né? E depois do jardim também, quando a gente vê Caim e Abel já sacrificando para o Eterno, já fazendo as suas ofertas, né? O Eterno, ele tinha um plano e estava nos mostrando isso. E o incrível, gente, é que semana que vem a gente vai ter a oportunidade de ver um pouco sobre isso, né? De falar um pouco sobre isso também. Sobre a salvação, sobre a libertação do Eterno. O Eterno liberta o seu povo, o povo de Israel, da escravidão do Egito. E assim nos mostra a sua misericórdia. E aí ele entrega ao povo de Israel tudo aquilo que nós deveríamos saber. É por isso que a gente sobe a Sião para aprender sobre o Eterno e as suas maravilhas. E aí ele nos mostra que esse cordeiro, ele cobriria os pecados do povo. O Eterno nunca deixou o seu povo, os seus, sem caparar, sem a cobertura. Imagina, então, se ele nos deixaria hoje. Esses cordeiros, né, esse cordeirinho que vocês estão vendo aí, eles morriam toda vez que alguém pecava. Mas não era isso que o Eterno queria, não era isso que ele tinha em vista. Ele queria o homem perto dele e redimido de uma vez por todas. Ele não queria essa matança. Mas por que ele trocou vida por vida, gente? A vida de um cordeiro, de um animal pela nossa vida. Por causa da misericórdia e do amor dele pelo ser humano. Mas ele tinha em vista aquele que morreria, mas voltaria entre os mortos, para que assim pudesse fazer expiação de uma vez por todas por nós. Porque por um homem o pecado e a morte entrou no mundo, mas também por um homem a vida entraria no mundo. E esse que morreu, mas Baruch Hashem, ele não está mais nessa cruz. Ele ressuscitou entre os mortos. E como está escrito lá em Apocalipse 1, 5, 6, e de Yeshua, o Mashiach, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra, que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de nossos pecados. Eu quero fazer aqui quero mostrar aqui para vocês, para que a gente possa entender. Vamos dizer que isso aqui, colocar aqui.
Vamos dizer que isso aqui é o pecador, né? Esse cordeirinho aí, ele cobria o pecado desse pecador. Ele pecou, se arrependeu, confessou, sacrificou o cordeirinho e o cordeirinho cobriu o pecado desse pecador, né? Mas esse pecador, ele poderia pecar novamente. E aí, se esse pecador ele saísse daqui, ó, não tem mais a cobertura desse cordeirinho. Aí tinha que matar outro cordeirinho. Aí se ele saísse, se ele saísse de novo, matar outro cordeirinho. Se ele de novo, assim até, entendeu? Só que os planos do Eterno, e isso aqui é um ensaio, né, essa caparaça, cobertura, é que agora ele enviaria o seu Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ele não apenas cobre, ele faz o quê? Esse cordeiro vem, o pecador reconhece que ele é pecador, se arrepende, e aí o que acontece com esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ele cobre. Agora você está vendo o pecador? Não, você está vendo o Cordeiro do Eterno. E para onde esse pecador vai, o Cordeiro vai com ele. Entendeu? Esse era um ensaio desse. O Eterno é maravilhoso. É ou não é, gente? É ou não é? E nós teremos semana que vem, né? Quinta-feira. É quinta? Dia 5? É quinta, deixa eu ver aqui. Acho que é, né? É quinta-feira. Quarta-feira. Quarta-feira, dia 5. A oportunidade. Deixa eu só ver aqui se é dia 5 mesmo, mas eu tenho quase certeza. Isso mesmo, gente. Eu vi aqui, é dia 5. Dia 5 nós teremos a oportunidade de relembrar, de comemorar essa grande festa de libertação, onde o Eterno libertou o seu povo do Egito, nos mostrando que nos libertaria. Porque, assim como Yohanan, o imersor, nos falou, vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Baruch Hashem está pago, gente. O sacrifício foi consumado. A porta está aberta. Mais uma vez, para o homem se achegar ao seu Criador. A dívida foi paga e agora o homem tem a oportunidade de se tornar, mais uma vez, a imagem e semelhança do seu Criador. Nós éramos filhos de Adão, nascíamos conforme a semelhança de Adão. Adão nasceu conforme a semelhança do Eterno. E nós nascemos conforme a semelhança de Adão. Mas agora o Eterno fez muitos filhos através do seu Cordeiro, né? Que ressuscitou dos mortos, as primícias dos mortos. A dívida foi paga. E agora o homem tem a oportunidade de, mais uma vez, ser a imagem e semelhança do seu Criador, pelos méritos do seu Filho, que veio fazer muitos filhos para o Eterno. Pois Yeshua disse, ele disse a Maria Madalena, depois da sua ressurreição, vejam como é grande o amor que nos concedeu o Pai de sermos chamados filhos de Deus. E o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece. Por quê? Porque não o conheceu, não conheceu o Pai. O Eterno é maravilhoso, né? Ele falou aos seus discípulos, na verdade, a Maria Madalena também, mas aos seus discípulos, que ele tinha vindo fazer muitos filhos para o Eterno. Agora temos a chance novamente de ser a imagem do Eterno na Terra, de ser a imagem do Eterno para aqueles que precisam.
Não, gente, não é porque nós merecemos. Não é pelas nossas obras, é pela misericórdia do Eterno, que é o fato de não sermos consumidos. E essa misericórdia, ela se renova a cada manhã. Não é pelas obras, mas pelo amor dele pela humanidade. Ele nos chama, ele nos salva, ele nos liberta quando ainda somos pecadores, como ele fez com Abraão, nosso pai. Quando ele chamou Abraão não era justo, mas porque ele confiou, mas porque ele acreditou, ele foi dado como justo. Assim o Eterno faz por nós. Mas não se engane, viu? Não é porque ele te chama ainda pecador que você tem que continuar pecador. As tuas obras, as nossas obras, ela não nos salva, mas é por elas que nós seremos julgados. Não se esqueça disso. Nós seremos julgados pelas nossas obras. E quando nós andamos segundo aquilo que o Eterno nos ensina, aí sim, nenhuma condenação há para aqueles que estão no Mashiach. Por quê? Porque nós somos obedientes ao Eterno. Aí você diz assim, mas Kessia, se está pago de uma vez por todas agora, né? O Cordeiro vai lá e cobre os teus pecados? Então agora eu posso pecar, não tem mais pecado não. É claro que tem. É claro que tem. Por quê? Porque o Eterno não tirou a sua livre escolha de obedecer ou não a Ele. Ele te deu a chance de cobrir os teus pecados. Mas, gente, sabe por que a gente continua obediente ao Eterno? Porque a gente sabe que foi a rebeldia, a rebelião que nos afastou dele. E é por causa disso que nós somos obedientes, não para sermos salvos, porque as nossas obras não nos salvam, mas porque nós amamos o Eterno e não queremos ele afastado de nós. E de quebra nós sabemos que seremos julgados pelas nossas obras. O Eterno é maravilhoso, o seu amor excede o nosso entendimento. E nós teremos a oportunidade de, mais uma vez, gente, mais uma vez comemorarmos Pêssar, dia 5. Não esqueçam, eu imagino que vocês já estão se preparando, né? Assim como eu, assim como muitos, então vamos comemorar a nossa liberdade, finalmente, estamos livres da escravidão do Egito, nós estamos no Sinai aprendendo sobre o Eterno, aprendendo os seus caminhos, conhecendo o seu amor, conhecendo a sua misericórdia. E eu desejo a vocês um restante de sábado cheio de felicidade e também uma festa de Pêssar maravilhosa, que você possa recordar tudo no seu coração, para que você nunca venha esquecer. E só lembrando, não está passando? Não está passando, gente. Tá bom, eu vou lembrar sem passar. Deu um ticket aqui, não está passando não. Vamos lá. A porção da semana que vem é a porção 26, Shemini, 8º. Tá em Vaikra, capítulo 9, do verso 1 até o capítulo 11, verso 37. Se o Eterno assim nos permitir, nós nos veremos mais uma vez. Mais uma vez estaremos juntos para bendizermos, honrarmos, exaltarmos e aprendermos sobre esse Criador maravilhoso. Que o amor dele te encha e você transborde esse amor por onde quer que você vá. Gente, um resto de Shabat cheio de alegria e vamos nos regozijar. Daqui a pouco vem o nosso irmão Raimson
né? Então, fiquem com o Eterno e vamos de musiquinha, que é para não perder o costume. Vamos dançar, gente. É Shabat, é dia de alegria. Vamos deixar, Vamos dançar! Vamos deixar, né? Alegria do Shabat. É assim que nós fazemos, né, filho? Todo Shabat, ó. Que o Eterno abençoe, que o Eterno nos guarde, que o Eterno nos guie, que o Eterno resplandeça o seu rosto sobre vocês e lhes encham de paz. Amo todos vocês, assim como o Eterno. Abençoe vocês também. Tchau, tchau. Até semana que vem. Até Shabat que vem, se o Eterno nos permitir, porque ele é maravilhoso. צדיק התמה יפרח כארז בלבנו יסגר. צדיק התמה יפרח כארז בלבנו יסגר. שתולין בבית השם בארצות אלוקיני יפריחו עוד ינובו בשיבה. שני מרדריו להגיד כי השם השן צולי ולא עוולת הבוי. תאי נה נה נאי נה נאי, תאי נה נה נאי נה נאי, תאי נה נה נאי נה נאי, תאי נה נה נאי נה נאי. צדיק התמה יפרח כארז בלבנו יסגר. צדיק התמה יפרח כארז בלבנו יסגר. שתולין בבית השם בארצות אלוקיני יפריחו עוד ינובו בשיבה. שני מרדריו להגיד כי השם השן צולי ולא